Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e hoje estou aqui para compartilhar mais um tema com vocês. Hoje estou aqui de look de treino, né? E assim, foi muito engraçado isso hoje, porque eu falei assim, vou, escovar o cabelo, né? Enfim, como eu faço todas as semanas. Mas hoje, eu falei assim, não, eu vou... Essa é a Tatiane. Tem a Tatiane que sim, se arruma, escova o cabelo, né? Mas essa é uma versão de mim também. Na grande maioria do tempo, eu sempre tô com roupa de treinar, porque eu tô entre uma atividade e outra. Ou eu tô indo treinar, ou eu tô indo levar as crianças. Então, se a gente se encontrar na rua em algum momento, pode ser que você me encontre dessa forma. E eu acredito que nós temos que ser assim o mais transparente possível, né? De quem nós somos, a nossa identidade, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita, né? Precisa vir para fora, né? Muitas vezes a gente, por gravar ou por fazer algo nas redes sociais, muitas vezes a gente até tem uma tendência de montar um personagem à parte de quem a gente é, né? E eu acredito muito nisso, de sermos a pessoa que a gente é aqui nas câmeras, tem que ser a mesma pessoa por detrás dela também, né? E por isso que eu tô hoje de coquinho de treino, suado, não tomei banho ainda, mas enfim. Hoje o tema é um tema que eu acredito que vai falar muito com você, assim como o próprio Deus já ministrou na minha vida através desse tema no dia de hoje. E o tema de hoje é: um pensamento pode estragar o seu dia, né? E quantas vezes eu e você, né, nos levantamos, acordamos ali totalmente disposta, né, prontas para viver aquele dia, sabe? Hoje vai ser um bom dia, enfim, tô animada. E por um pensamento, esse dia que você planejou que ia ser maravilhoso foi ladeira abaixo, né? Porque você decidiu se apropriar daquele pensamento ruim que passou pela sua cabeça. E pode ter certeza que eu e você, em algum momento, nós cedemos a esse tipo de pensamento, né? A gente deixou que aquilo enraizasse, aquilo entrasse no nosso coração e de alguma forma aquilo tirasse a nossa alegria daquele dia ou daquele momento ou daquela celebração, né? Porque muitas vezes o inimigo ele não vai impedir que você viva algumas coisas, mas ele vai querer tirar a sua alegria de celebrar aquele momento. Eu compartilhando isso aqui com vocês agora, até me recordo. Esse ano a gente foi pela primeira vez para Disney, né? A gente fez uma surpresa para os meus filhos, a gente ficou 2 anos planejando essa viagem, sem contar para as crianças, guardando o segredo, a gente só contou para eles lá no aeroporto. E primeiro dia de parque foi uma viagem assim maravilhosa, né? Mas no primeiro dia de parque, naquela semana a Manuela tinha ganhado um celular. Chegando lá, gente, na hora de ir embora, na hora que a gente chegou no carro, depois de um dia de parque, que você anda o dia inteiro, é tudo muito maravilhoso, mas quem já foi sabe, você não para de andar, né? É o dia inteiro andando. E aí a gente se deu conta, o celular dela tinha sumido, e pra gente achar, como achar um celular na Disney aqui no parque agora, né? Vamos ter que voltar e voltamos, e procuramos e andamos, enfim. E ali eu já comecei a entender que aquilo de fato era um ataque para nos roubar a alegria da celebração daquele momento de festa, né? De alegria. Então o inimigo ele não conseguiu nos impedir de chegar lá, mas ele queria a nossa alegria de estar lá vivenciando aquilo. E eu comecei a orar na minha mente, eu falei: Senhor, me mostra aonde está esse celular. Me mostra, Senhor, eu tenho certeza que a gente vai achar. E comecei a falar com Deus ali na minha mente e o Senhor me falou exatamente onde estava o celular dela. Gente, a gente voltou, a gente tinha tirado tudo da mochila, mas tinha um bolso que a gente não tinha, parece que a gente ficou cego na hora.
a gente abriu e achou o celular dela e foi aquele alívio, aquele respirar, né? De tipo assim, nossa, vamos continuar celebrando, vamos continuar se divertindo, só foi algo que aconteceu aqui, mas não vamos deixar que isso nos roube, né? Esse momento, essa viagem, essa celebração. E o inimigo, ele faz isso, gente, constantemente, né? Ele tá ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Então, ele não abaixa a guarda. Ele fica o tempo todo tentando nos paralisar de alguma forma. E nada como um pensamento destrutivo para nos paralisar, né? Então, eu vou ler aqui com vocês algumas passagens sobre pensamento para a gente falar sobre isso. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então aqui a própria palavra, ela já nos fala, né, todo pensamento humano. Então existem pensamentos na nossa mente que são humanos, vêm da nossa carne, né? E aí como que nós mudamos esse tipo de pensamento é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas em Provérbios 23, 7 fala assim: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas em seu coração não estará contigo. Olha, gente, que forte isso, né? Então, às vezes a gente tá rodeado daquela pessoa, assim, que até nos envolve com tanta gentileza, com tanta receptividade ali, né? Com tanto zelo, mas muitas vezes dentro do seu coração, de fato, não é aquilo que ela deseja para você, não é aquilo que ela diz se alegrar contigo, mas no fundo, na alma dela, ela não se alegra com você. Então, assim, isso é algo que é só com discernimento do Espírito Santo que você vai conseguir identificar esse tipo de pessoa ao seu lado. E lá em Mateus 9,4 fala assim: conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Então, assim, às vezes a gente acha que quando passa um pensamento ruim pela nossa cabeça, ninguém sabe o que eu tô pensando, as pessoas não sabem, mas Deus sabe. O Senhor, Ele sabe. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a intenção do seu coração e Ele conhece os seus pensamentos. E para o próprio Senhor falar assim: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Né? Então não adianta a gente se encher de boas obras, né? Fazer várias boas obras, se dentro do nosso coração existe maldade, né? Existem más intenções, né? Com as nossas ações. Lá em 1 Coríntios 14, 20 fala assim: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, assim, o tempo todo a palavra nos instrui que quando a gente era criança, a gente pensava como criança. Agora a gente é adulto, a gente tem que pensar como adulto. Quantos adultos eu e você conhece que tem pensamento de criança, né? Que ainda pensa como criança, que ainda se posiciona como criança, né? Que você fala assim: meu Deus, essa pessoa tem tantos anos, mas poxa, parece que ela não amadurece, porque as atitudes dela não correspondem à idade, né? Você às vezes olha para uma pessoa que você fala assim: poxa, eu esperaria outra atitude dela, eu esperaria que ela fosse mais madura, né? Mas enfim, são os pensamentos dela infantis que geram atitudes infantis, porque todo pensamento ele gera uma ação. Então, se a gente tem um pensamento imaturo, a gente vai ter atitudes de imaturidade. Então, seguindo aqui os textos bíblicos que vão balizar esse assunto hoje, lá em Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos falar aqui esse final de novo? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, vamos até aqui, até esse momento. Não adianta eu querer ter uma boa vida se eu constantemente tenho pensamentos de derrota, pensamentos negativos, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de quanto isso reflete nos nossos resultados, o quanto isso reflete no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades diárias, gente, de uma forma geral, né? Como eu falei para vocês, esse tema hoje ele veio porque eu de manhã, hoje logo de manhã, eu sofri um ataque na minha mente. Eu vivenciei uma situação e aquela situação me levou a pensar em várias outras situações negativas. E aí, no primeiro momento, eu fiquei meio chateada, porque aquela situação me levou a várias outras que estavam entristecendo o meu coração. Mas aí, ali, o próprio Espírito Santo me instruiu. Guerrei com a palavra. Fale a palavra. Não aceite esses pensamentos na sua mente, né? E aí eu falei assim, é verdade. Por que eu tô aceitando esse pensamento? Por que eu tô deixando que esse pensamento venha para estragar o meu dia? Né? Muitas vezes, gente, a gente acha que tudo bem a gente ter um dia ruim, né? Às vezes acontece, né? Muitas coisas fogem do nosso controle. Nós somos humanas, né? Então, assim, a nossa humanidade, ela tem sim né? Nós ainda não estamos no céu, né? Com o Senhor, onde não vai haver choro, onde não vai ter dor, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter nada de ruim. Nós estamos na terra. Então, a gente vai se deparar sim com situações que muitas vezes vão querer roubar, né? A nossa alegria, o nosso ânimo, o nosso vigor, né? E uma mente, né? A Bíblia também fala, eu não me recordo aqui o texto exato agora, mas um espírito abatido, quem o animará? Quando a gente está prostrado, quando a gente está desanimado, quem pode nos animar? Né? Então, ali eu falei, Senhor, eu não aceito esse pensamento, não é isso não é verdade, né? E exatamente, eu comecei a trazer o pensamento correto, né? Aqui fala sobre o pensamento correto, né? Qual é a situação correta na situação que eu tô pensando? Então, eu vou trazer o que é correto, o que é puro. Porque quando a gente tem pensamentos inadequados, os pensamentos que não são pensamentos de Deus, ela ainda gera uma ira na gente. Geralmente isso traz uma ira, isso traz uma amargura, isso traz pra gente um espírito, um rosto abatido, um rosto triste, né? E aí, gente, de fato, aquele pensamento começou a ir embora. E eu falei assim, eu não vou aceitar isso. Eu não vou estragar, não vou aceitar que o meu dia se perca por conta de um pensamento ruim, né? E aí eu entendi que o Senhor queria que eu compartilhasse essa palavra hoje, pra gente estar atento, sabe? Pra gente andar e caminhar não distraída. A gente anda muito distraída. Muitas vezes a gente tá muito no automático, fazendo tudo no automático, comendo no automático, treinando no automático, lendo a Bíblia no automático, fazendo devocional no automático. Muitas vezes a gente não silencia para que o Senhor fale com a gente, né? Tem coisa mais desagradável você tá falando com alguém no meio de um barulho que você não consegue ouvir o que aquela outra pessoa tá falando, né? E aí a gente vai se abatendo. Outro exemplo disso é Elias. Ontem a gente teve um tempo, né, no monte ali. A gente foi pro monte ontem, então um tempo de oração foi muito bom, sempre é muito bom. A gente sempre sai assim, você fala, cara, que lugar, não quero sair daqui? Então, e ontem a pastora Michelle, ela compartilhou sobre Elias, né? Elias tinha acabado de, assim, vencer uma guerra
física e espiritual ali, né? O cara tinha uma autoridade, mas ali depois ele vencer aquela batalha, ele se sentiu abatido, ele foi pro deserto e pediu para Deus a morte, porque a sua mente estava cansada, né? Então ele queria desistir. O pensamento dele ali começou a tomar um rumo, um caminho, aonde ele não estava se apropriando daquilo que ele carregava, né? E quantas vezes eu e você faz isso? A gente começa a se apropriar mais da realidade externa do que aquilo que Deus é na nossa vida. Quando a gente tem convicção daquilo que Deus de fato é, né? O que ele representa, que basta uma palavra e tudo muda, a gente se posiciona de uma maneira diferente, né? Mas às vezes essa distração nos rouba desse lugar de autoridade. Não autoridade no nosso nome, porque o nosso nome, gente, não faz nada, tá? É o nome de Jesus, é através dele, é através do sacrifício dele, através do que ele fez por nós. Às vezes a gente só lembra do sacrifício de Jesus na Páscoa. Às vezes a gente só lembra que Jesus veio ao mundo no Natal, no dia 25. E quando lembra, né? Quando as pessoas focam em tantas outras coisas, esquece, né? Que nasceu no Natal nosso Salvador, né? Não tô falando aqui de data, porque não é o que vem ao caso, é a data que foi escolhida para celebrar uma data tão importante, né? A vinda do nosso Salvador. E aí a gente esquece disso, a gente vive no automático, a gente vive fazendo as nossas coisas, com os nossos planos, os nossos projetos. E quando a gente esquece que Deus nos chamou para algo, né? Para realizar algo, para cumprir o ID, né? Ontem também outra palavra que foi compartilhada lá no monte, né? O trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? A seara é muito grande. Tem muita coisa a ser feito, tem muita coisa a ser realizado, por isso que a gente vê que Deus tem acelerado. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu falo assim, Deus está acelerando na vida dessa pessoa, porque Ele precisa de nós. Ele precisa de nós para cumprir aquilo que Ele precisa fazer. Não é só sobre o que Deus quer fazer em mim, Tatiane, ou dentro da minha casa, na minha família, mas o que Ele quer fazer através de nós. O inimigo, ele não baixa a guarda, ele tá nos atacando o tempo todo. E nós não podemos parar. A gente precisa avançar. A gente precisa se abastecer da palavra. A gente precisa ter um tempo com ele de oração. A gente precisa ter a atitude de se posicionar, como o devocional da Viviane Martinello fala hoje. Uma atitude na nossa vida espiritual, de levar nosso corpo para esse lugar, porque a gente sabe que sem esse lugar a gente não consegue se manter de pé, né? Nada, gente, nenhum recurso humano, nem um dígito a mais na sua conta, ele vai trazer resolução para você no dia mal. Sabe, o dinheiro, ele é bom, ele facilita muitas coisas, ele nos proporciona muitas coisas boas. Eu gosto de coisas boas, você gosta de coisas boas, quem não gosta de coisa boa, né? Fazer uma viagem boa, gostosa. Mas, gente, isso não nos supre. Na alma, existe um lugar na nossa alma que só pode ser preenchida por ele. E aí a gente vê que as pessoas ainda buscam isso em coisas, em lugares, né? E aí é onde vem um vazio muito grande, porque aquele vazio não é preenchido, né? E aí você me pergunta, Tati, mas então como vencer esses pensamentos? Deixei para vocês aqui Efésios 6,17. Efésios 6 fala sobre as armaduras, da gente calçar, vestir essa armadura. Mas falando especialmente da nossa mente, em Efésios 6,17 fala assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é exatamente isso que eu fiz no meu dia de hoje, para vencer esse pensamento que quis vir estragar meu dia, né? Eu usei a palavra, nós vencemos com a palavra. A palavra é a espada. Jesus foi tentado no deserto e ele venceu com o poder da palavra. Então, toda vez que o inimigo vinha com questionamento, Jesus respondia com a palavra. E Jesus venceu, né? E Jesus, gente, ele, em um segundo, ele derrotaria ali.
Satanás. Ele é o filho de Deus, né? Mas ele foi nosso exemplo em tudo, inclusive de como vencer, né? Tantas batalhas que eu e você passa. Ele foi o nosso maior exemplo em tudo. Então ele passou por isso para nos mostrar que é assim, filha, você vai passar sim por desafios, você vai passar sim por ataques, né? Mas você vai vencer. Eu não vou te deixar aqui órfã, né? Sem saber como rebater ou andar aí pelo mundo e, sabe, perdida. Não. Eu vou te deixar a instrução, eu vou te deixar um manual, um guia para você saber como se posicionar em cada situação. Então, que Deus te abençoe e que você renove a sua mente através da palavra, que você encontre no Senhor tudo aquilo que você procura, né? Tudo aquilo que você tem procurado em lugares, em pessoas, né? Que você possa encontrar nele, em Jesus, que é o único perfeito, sem defeito, que nunca vai te decepcionar, nunca vai te abandonar. É aquele que te conhece, que te ama, que te corrige e que te ajuda a melhorar. Então, Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.